projeto relevante dos anos 60, da arquitetura moderna, construído entre 1962 e 69, e que nas suas especificidades mostram a diversidade da arquitetura paulista dos anos 60, mais diversa do que de fato a gente conhecia. É importante salientar a clareza da proposta, enfim, 2 grandes volumes que se articulam de maneira mais ou menos independente, reservando uma área livre, uma grande área livre no térreo, um acesso em pé direito duplo, generoso, enfim, acolhedor, de certo modo, mas também a maneira como ele se apropria desse terreno muito privilegiado, né? Um terreno estratégico. Nos anos 60, essa era a parte mais vibrante da cidade de São Paulo, voltando-se para o Anhangabaú, que era concebido como uma espécie de sala de visitas de São Paulo, e o edifício vai se implantando sobre o terreno de maneira muito suave. Grosso modo, o edifício é resolvido em 2 prismas. Um prisma horizontal, que ocupa praticamente toda a projeção do lote, cria uma região sombreada no térreo, a região de acesso ao edifício principal, e que, por ser mais largo, contém o plenário principal da Câmara de Vereadores. Acima dele, independente dele, inclusive, eleva-se uma torre vertical que abriga o conjunto dos gabinetes, o conjunto dos escritórios, toda a parte administrativa da Câmara. Ou seja, nós temos um acúmulo de esforços, de tentativas de consolidar esse projeto ao longo de décadas. Portanto, eu diria que, mais do que arquitetônico, o edifício representa um marco político importantíssimo de afirmação do espaço público, de um espaço de referência no centro da cidade, no centro histórico da cidade, para os poderes municipais. Como uma boa arquitetura moderna, ele lança mão de alguns elementos fundamentais da arquitetura moderna e que ajudam a caracterizar o edifício. Por exemplo, o uso do pilotis, esse grande pavimento vazado, onde apenas alguns incidentes transparecem, como, por exemplo, os acessos ao edifício, essa grande escada monumental, né? A colunata que conforma a praça coberta, o anfiteatro que se dispõe, uma adição posterior, mas que se dispõe também, que se utiliza e caracteriza essa praça terra, é um elemento muito forte do edifício. A independência entre a estrutura e o revestimento do edifício, né, é um dado também muito importante. Nós temos uma estrutura de concreto armado que se eleva do térreo ao último pavimento, aliás, dos subsolos até o último pavimento, e externamente um revestimento transparente, um revestimento independente da estrutura, mais leve, com caixilharia de alumínio e inteiramente envidraçado, constituindo essa fachada de vidro, ou esse pano de vidro, essa cortina de vidro, como os arquitetos chamam, envoltória, né? Que contribui, de certo modo, para dar transparência às funções internas, às funções, as atividades que se realizam internamente, à estrutura do edifício, assim como ao poder, né? Eu acho que um dos elementos importantes a destacar no uso da cortina de vidro pelos arquitetos, enfim, pela arquitetura moderna, era justamente essa clareza do propósito do edifício. A que serve o edifício? E um edifício dessa importância como sede do Poder Legislativo Municipal não poderia se furtar essa transparência pública daquilo que acontece internamente. Eu acho que isso é uma solução importante a ser destacada, né? Acho importante também destacar essa grande escada helicoidal, essa escada monumental, que atravessa todo o edifício, perfura
as lajes, conecta os dois volumes do edifício, do térreo à cobertura, né? Essa escada que é visível do exterior, que tem um formato sinuoso que vai se elevando ao longo de todo o edifício, é visível durante o dia, é visível durante a noite, ganha um elemento, uma característica escultórica muito importante, contribui para caracterizar um edifício a princípio frio, um edifício geométrico e que ganha um elemento a mais de caracterização, de fruição, de interesse arquitetônico. O fato de ter sido construído na várzea do córrego do Bexiga traz uma dificuldade, principalmente quando você vai executar e dimensionar as fundações, porque sempre que você constrói na área de várzea, você precisa de fundações mais profundas para você buscar um solo com uma capacidade resistente maior. As áreas de várzea são as áreas que eram inundadas antigamente. Então, quando você faz não só a construção do prédio, como todo o entorno, o córrego fica confinado. Então, você tem alguns pontos de alagamento, que é o que acontece em todas as cidades. Apesar de estar canalizado, você tem alguns pontos, alguns postos de visita onde você pode vê-lo, como por exemplo esse aqui, que você tem uma caixa que é uma mudança de direção. Você tem o córrego vindo embaixo do edifício garagem, ele muda de direção para ir em direção ao terminal Bandeira. Se você tirar essas tampas aqui, você consegue acessar essa caixa de mudança de direção e ver as águas. Desde 2011, o Palácio Anchieta anexou o edifício garagem, que à época era da EMURB, o uso da prefeitura foi anexado ao prédio da Câmara. Por simplicidade, por simplificação, nós do Departamento de Engenharia estamos hoje considerando que nós temos um complexo composto pelo Palácio Anchieta, o edifício garagem, a Praça Vladimir Herzog e a Praça Vereador Paulo Kobayashi. Hoje em dia, a conservação do Palácio Anchieta tem sido mantida em boas condições. A área de TI, nesses últimos 50 anos, cresceu de forma muito grande. Então, é claro que você requer diversas adaptações, mas temos mantido o prédio em boas condições de uso. Permanência da Câmara, o fato da Câmara estar localizada nessa área da cidade, como outras sedes do poder público, do Estado, do município, secretarias, instituições culturais estarem aqui no centro da cidade, funciona para assegurar uma certa acessibilidade a esses lugares centrais na cidade, né? Do leste, do oeste, do sul, do norte, ainda que as pessoas já não morem aqui, né? A população residente nessa região diminuiu proporcionalmente em relação a outras épocas. Trata-se de uma área bastante acessível e desse ponto de vista, é muito feliz o fato de termos instituições como a Câmara de Vereadores nessa região. Sem dúvida, a Câmara poderia se conectar melhor com outros espaços públicos aqui próximos, né? O próprio Vale do Anhangabaú, uma região que está aqui a poucos passos da Câmara de Vereadores, a Praça da Sé, enfim, essas pequenas pracinhas que ainda permanecem no centro, como a Dom José Gaspar, enfim, poderiam ter um tratamento de desenho urbano mais próximo ao da Câmara, a Câmara funcionar inclusive como um irradiador, né, de iniciativas de valorização, de qualificação desse espaço público, do qual ela é um dos principais centros, né? De qualquer modo, apenas o fato da sua existência nessa região tão importante já funciona como um catalisador de fluxos metropolitanos, de interesses de todas as regiões da cidade que para cá convergem, continuam a convergir ainda hoje
revelando a força dessa região, a força não só histórica, mas a força social, a força institucional que essa área da cidade possui.